Glórias a Deus, graça e a paz de Jesus, amém? Glórias a Deus, graça e a paz de Jesus. Isso, que maravilha. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Nós estamos nessa noite prontos para adorar o Senhor. E eu quero agradecer pela tua vida, pela tua vinda a este lugar. Você que vai nos assistir online, que o Senhor também fale poderosamente com você nessa noite. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor pela rica oportunidade de estarmos mais uma vez na sua casa, ó Deus, para adorar e exaltar o teu eterno nome. Queremos agradecer, Deus, porque o Senhor nos permitiu chegar até aqui, o Senhor nos permitiu sair, voltar, e, ó Deus, estar na tua casa nessa noite para te adorar. Queremos apresentar as nossas vidas como oferta de louvor e sacrifício ao Senhor e pedir que o Senhor ministre, ó Deus, no nosso coração nessa noite, que tudo que fizermos aqui seja para engrandecimento do teu nome e proclamação do teu reino. Eu quero lhe pedir, Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, e que o Senhor olhe para nós nessa noite com um olhar de misericórdia, mas que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração, que não fique nesse teto, Senhor, mas que suba, ó Deus, até o trono da tua graça, até onde o Senhor está, e que o Senhor se agrade, Deus, do nosso ajuntamento nessa noite. Usa a nossa vida, exalta o teu nome neste lugar e seja um único a ser exaltado neste lugar para a tua honra e tua glória. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Abra a tua Bíblia, João capítulo 15. João capítulo 15, verso de 1 a 8, né? É costume nosso ler até esse versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: sou a videira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que der fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Vamos adorar o Senhor com o ministério de louvor. Esse é o desejo do Senhor para a nossa vida, para o nosso coração nessa noite, e que o Espírito Santo ministre poderosamente na vida de cada um de nós, para a honra e a glória do Senhor. Aleluia. Boa noite, queridos, a graça e a paz, amém? Pedir você para se colocar de pé, para que a gente possa louvar e engrandecer o nome do nosso Deus com alegria, né? O Senhor nos permitiu mais uma vez chegar até este lugar chamado Casa de Oração, para juntos, em comunidade, estar louvando o nome dEle. Então adore o Senhor com alegria nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu não sei quantas guerras teremos que travar,
Aleluia. Toda lágrima Deus enxugará, tudo novo se fará. A minha esperança está na glória, vou avançando de glória em glória. Eu já posso imaginar minha coroa de glória. A minha esperança não é terrena, a minha esperança está no porvir. Eu já posso imaginar minha coroa de glória. Não mais morte, não mais pranto, nem lamento, nem dor. Tudo novo se fará. Aleluia. Novo céu, nova terra, novo corpo glorificado. Tudo novo se fará. E eu verei a face da estrela da manhã, o Cordeiro que venceu, e Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu verei a face da estrela da manhã, o Cordeiro que venceu, e Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia. Glória a Deus, Ele vem buscar a sua igreja. Aleluia. Glória a Deus. Estejamos prontos, irmãos. Estejamos prontos, porque a qualquer momento o Senhor vem buscar a sua igreja. A qualquer momento o Senhor vai rasgar os céus e vem buscar a sua igreja. Estejamos prontos para nos encontrar com o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus rodeado de glória, és adorado, aleluia, 24 horas, Senhor,
serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo, aleluia. E eu, um homem tão falho, e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim, oh Deus. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, a igreja. Estou disponível, me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção, Senhor, para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Aleluia. Toca-nos, ó Deus, com brasas vivas do altar, ó Pai, e purifica-nos, ó Deus. Aleluia. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me, Senhor. Me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me, envia-me, Senhor. Queremos fazer o teu ide, Pai. E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória,
igreja. Você está disponível para o Senhor, irmão. Aleluia. E como dizer não para o teu chamado, se me deixe, Senhor Deus, para ser usado para a tua glória, somente para a tua glória, só se for para a tua glória, Pai. Somente para a tua glória, oh Deus, aleluia. Somente para a tua glória, somente para a tua glória, oh Deus. Queremos ser usados, oh Deus, para a tua glória, Senhor. Aleluia. Amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Mas Fabiana está com a oportunidade de adorar o Senhor nessa noite, para a glória dele também. Só. Só ele. A paz do Senhor, igreja. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar a mão e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome,
sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. 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 Aleluia! Glória a Deus! É por isso que é o melhor lugar para você estar na igreja, né? Eu tô com uma coisa na cabeça, rapaz, toda hora eu tô falando isso. Ontem, as irmãs que estiveram comigo na oração ouviram. Quando você vai para um lugar chamado Maracanã, se divertir, né? Você tá ali e ali é o natural. Não é isso que eu falei ontem? É a segunda ou terceira vez que eu falo isso, estou ficando meio repetitivo, mas é porque eu tenho uma concepção muito clara, assim, com relação a isso. E lá é tudo natural. E eu disse para minhas filhas assim, olha, nós vamos ao Maracanã, mas se a torcida xingar o juiz, a gente não vai xingar. Né? Aí eu disse ontem, repito, o rapaz que me abraçou nem me conhecia, mas ele já saiu xingando 30 palavrões. Nosso Mengão, yeah! Tinha 48 mil pessoas no Maracanã. Mas eu não vi uma possibilidade de Deus falar comigo ali, através de um louvor, através de uma palavra. Por isso que Deus te dá a igreja. Por isso que Deus te dá o templo, para quando você está aqui, ser agraciado pela alegria dela cantando com alegria, que já saiu e me edificou muito. Só isso, já é mais que suficiente para você estar na igreja. Entende? A gente não entende isso às vezes. Aí a gente prefere ficar em outros lugares. Qualquer coisinha impede a gente de vir para a igreja. Aqui, 100% de possibilidade de Deus falar contigo, ministrar no teu coração, você sair daqui melhor do que você entrou. Eu estava no Maracanã lá, me divertindo, em outros lugares a gente vai se divertir, coisa natural da vida, mas eu tenho certeza que lá a possibilidade de Deus falar comigo era mínima, porque eu estava num ambiente que não estava clamando a Deus, que não estava adorando a Deus, né? E que ainda estava fazendo coisas naturais, de diversão. Mas aqui eu posso ser edificado, como fui nessa noite. Então que Deus continue te abençoando, te usando, né? Que Deus continue usando a tua vida aqui nesse lugar. E que você que está aqui nessa noite pense assim, poxa, por que eu vou ficar em casa? Por que eu vou ficar em casa na frente de uma televisão, né, se eu posso estar lá na igreja e Deus falar comigo? Que possibilidade é essa? Que maravilha é essa? E eu tenho certeza que nós já saímos daqui edificados, já sairemos daqui edificados para a honra e a glória do Senhor. Né? Isso eu não estou dizendo, pastor, não quer dizer que você não pode faltar à igreja. Não, não pode, não é isso. Estou dizendo que você precisa saber escolher qual é a melhor escolha para você. E estar na casa do Senhor é o melhor lugar para a gente estar. Romanos capítulo 8, verso 28. E nós estaremos fazendo o nosso momento do ofertório nessa noite. Romanos 28, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A igreja pode repetir? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos adorar o Senhor com o nosso dízimo, a nossa oferta. Hino 188 do Cantor Cristão. Comecei com alguns hinos diferentes, mas eu acho que esse daí é até conhecido. Né? Vamos estar adorando, não é não, irmã Ruth? Esse aqui, se você é batista e não conhece, eu acho que está pegando. Então vamos adorar o Senhor, mas vamos botar hinos diferentes aqui, para a glória do Senhor. E de pé, sobre os pés, vamos adorar o Senhor.
Pai querido, Pai de amor, te louvamos na beleza da tua santidade. Muito obrigado, Deus, por esse dia que o Senhor nos concede estarmos juntos para ouvir, Deus, a tua voz, Senhor, esta noite. Obrigado pelos louvores aqui ministrados, Senhor, que possa ter falado ao nosso coração e aquele que está ao alcance de nossas vozes, Deus. Abençoa aqueles, ó Pai, que não puderem estar aqui, Senhor. Agora, Pai, também, Deus, te entregamos esses dízimos e ofertas que foram colocados aqui diante do teu altar, Deus. Só possa abençoar, Deus, a tua igreja cada dia mais, Deus. Também, Deus, teu servo, o pastor Paulo Ricardo, que há de fazer o uso da palavra, Deus. Usa, ó Deus, poderosamente para falar aos nossos corações aquilo que o Senhor já colocou no coração de teu servo. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Graça e paz mais uma vez. Deixa eu só me organizar aqui, que eu acabei fechando isso. Abra a tua Bíblia, João capítulo 16. Eu só vou ler o último versículo. Mas, todavia, contudo, entretanto, no entanto, pois, porém, estarei, ministrando todo o capítulo 16. Mas, alguns pontos daqueles que Deus destacou no meu coração, eu estarei falando nessa noite. E eu queria pensar nessa mensagem como as promessas contidas em João capítulo 16. Eu já preguei uma parte de João 16, mas eu pensei e avaliei já naquela época e agora também, que ficou um pouco incompleto. Quando eu, por exemplo, eu preguei do versículo 16 até o verso 24, quando eu falei da grande alegria. Não sei se vocês lembram. Eu lembro porque eu tenho tudo gravado na internet. Um dia que eu partir, espero em nome de Jesus que alguém tente pegar o esboço e faça um livro do esboço lá, porque tem todos os esboços. A internet é uma benção, então eu aproveito, quando eu vou preparar uma mensagem, vamos botar aqui. Porque vai que Deus depois fala assim, lembra daquela mensagem? E como a cabeça hoje já não é mais a mesma, aí a gente vai lá ver, dá uma revisada, mas eu sei que eu nunca consegui repetir mensagem, nunca vou conseguir repetir uma mensagem. Porque Deus fala quando Ele quer, para o público que Ele quer, na hora que Ele quer, de uma forma como Ele quer. Mas nessa noite eu gostaria de ministrar o capítulo 16 de João. Prometo a você que eu não vou ficar mais do que 45 minutos, 50 minutos ministrando esse texto, que você vai ver. Porque eu quero enfatizar no capítulo 16 de João, as 6 promessas que Deus fez a nós, no capítulo 16 de João. São 6 promessas que nós acreditamos que se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir. Eu não quero falar, por exemplo, da promessa que Deus colocou no teu coração. Essa daí é você com particular. Mas da promessa que Deus fez a nós. E Jesus, no capítulo 16, ele enfatiza essas promessas. E eu quero pensar com você nelas nessa noite. Último versículo do capítulo 16, verso 33. E nós vamos ler. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Você pode repetir o versículo 33? No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Jesus conclui o capítulo 16 de João com esse texto. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições. Ou no mundo vocês têm aflições. Ou vocês vão passar por aflições.
E ele diz: eu venci o mundo. O que é que eu quero pensar com você depois de falar dessa conclusão que Jesus fez? É que ele promete ele faz essas 6 promessas justamente para que a gente tenha condição de chegar a esse ponto aqui. Ter paz, né? Passar por aflições, vencer o mundo. Tudo isso aqui é a conclusão do capítulo 16, e que, se nós olharmos para as suas promessas, nós sabemos que vamos chegar aqui e vamos concluir tudo aquilo que ele falou. Mas pensar com você nessa noite de promessas, a gente precisa identificar quais são e o que é promessa. O que é a promessa de Deus? As promessas de Deus são garantias divinas que demonstram sua fidelidade e compromisso com aqueles que o seguem. Ele nunca falha em cumprir o que promete. Primeira coisa que nós podemos pensar é que demonstra a fidelidade de Deus. Ele promete, ele cumpre. Ele zela por cumprir a sua palavra. Mas é para aqueles que o seguem, para o seu povo. A sua promessa é para o seu povo. E quando eu disse dessa definição, fica muito claro para mim e para você que ele nunca falha em cumprir o que ele fala. Ele nunca falha. A sua promessa se cumprirá, queira eu ou não queira, queira você ou não. Queria Israel ou não, a promessa de Deus se cumpriu. Números 23, verso 19, por exemplo, vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia, ou para que se arrependa. Será que, tendo ele prometido, não fará? Ou, tendo falado, não cumprirá? Números capítulo 23, verso 19, fala disso. Agora, nós sabemos que as promessas Deus sempre cumprirá. Mas o apóstolo Paulo falou algo muito interessante, e que me dá base para olhar para esse versículo, capítulo 16, e ver que todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 20, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, diz: pois quantas foram as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é dito para nós, para a glória de Deus. Ou seja, em Cristo, as promessas de Deus se cumpriram, todas elas, em Jesus Cristo. E aí quando nós olhamos para o capítulo 16, eu quero falar da primeira promessa que Deus deu a nós. Quando Jesus explica, quando Jesus diz nesse capítulo 16, versículo 7, ele diz assim: no entanto, digo-lhes a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Se porém eu for, eu o enviarei. A primeira promessa de Deus para o seu povo é a vinda do Espírito Santo. A promessa do Consolador. A promessa de que Deus não nos deixaria órfãos. Da seguinte forma: Jesus vem ao mundo, ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita, e depois de passar um tempo aqui na terra, a palavra do Senhor diz que ele ascende aos céus. Depois de passar um tempo aqui na terra, ele se retira da terra. Mas ele diz uma coisa: não vos deixarei órfãos, deixarei convosco o Consolador. A primeira promessa que Jesus fala nesse capítulo 16 é a promessa da vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus.
Sabemos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus Pai Criador, o Deus Filho, o Redentor, o Deus Espírito Santo, o Consolador. E quando Ele promete isso para nós, Ele promete em Joel capítulo 2, que viria o Espírito Santo e derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E o Espírito Santo se cumpre a sua descida em Atos dos Apóstolos capítulo 12, capítulo 2, melhor falando, de 1 a 4, quando o Espírito Santo desce, é prometido e desce sobre a sua igreja. E quando ele diz isso, eu posso pensar com você que a promessa de Deus, da vinda do Espírito Santo, é cumprida em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas o que significa a vinda do Espírito Santo? A vinda do Espírito Santo é que você não está sozinho. A vinda do Espírito Santo significa que Ele é aquele que está com você nos piores dias da tua vida. Aonde todo mundo te abandona, Ele não te abandona. A promessa que Deus faz, que Jesus faz, em João capítulo 16, é a vinda do Espírito Santo, e é uma vinda muito benéfica. Eu não sei se você parou para imaginar, se você já teve uma ideia de imaginar o que seria desse mundo sem a presença do Espírito Santo aqui. O que seria da igreja sem a presença do Espírito Santo? Há uma coisa que uma vez estávamos avaliando, um pastor certa vez falou, e ele disse que talvez se o Espírito Santo fosse retirado da terra, muitas igrejas iriam continuar realizando seus cultos, iriam continuar se reunindo, porque na verdade o Espírito Santo não está nem mais lá. Mas quando nós olhamos para a promessa do Espírito Santo, quer dizer Deus presente conosco, quer dizer Deus no meio da igreja, quer dizer Deus comigo todos os dias da minha vida, 24 horas do dia. Não tem um dia que Deus não está comigo, não tem um dia que Deus não se faz presente na minha vida. Não tem um dia que Ele não está, Ele está com ouvidos fechados para não me ouvir. Sabe, essa presença maravilhosa do Espírito Santo, que me consola, que me conforta nos meus momentos difíceis, foi aquele também que me deu a consciência do meu pecado e que habita em mim. Olha, talvez eu não seja, eu não tenho, na verdade, em mim, e você também não, tenho certeza disso, porque somos pó, somos carne. Eu não teria condições nenhuma de que o próprio Deus habitasse em mim. Mas vem o Espírito Santo e a Bíblia diz que Ele passa a habitar em mim, mesmo eu sendo esse cara que sou. Então, quando eu olho para a promessa do Espírito Santo e vejo que Deus cumpriu essa promessa, e que eu posso acordar e não por uma indicação de um livro ou por uma indicação de alguém, eu posso dizer assim: bom dia, Espírito Santo. Anda comigo todos os dias, anda comigo e não me deixe entristecer o Senhor. Não me deixe as minhas atitudes me afastar de Ti. Mas a promessa do Espírito Santo se cumpriu. E hoje você experimenta ela. Nós estamos falando aqui de algo que a igreja experimenta. Eu não quero ficar muito tempo no Espírito Santo, senão vou acabar não chegando na sexta promessa. Mas é algo maravilhoso. É algo assim que você pode parar e agradecer a Deus. Obrigado, Deus. Porque eu não estou só. Obrigado porque eu tenho o Senhor do meu lado 24 horas do dia. Jesus também faz uma segunda promessa. A promessa da
convicção do pecado. O Espírito Santo vem e, através do Espírito Santo, ele traria para nós a convicção do nosso pecado e convenceria o pecado, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é uma promessa que Cristo faz e que é uma promessa que se cumpriu também, mas que também é maravilhosa. Porque a presença do Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo demonstra o amor do Pai pelas pessoas. O amor do Pai por mim. Porque, na verdade, Ele não quer que ninguém se perca. Então, o Espírito Santo é aquele que ministra, aquele que fala, aquele que toca, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, com o seguinte objetivo: salvá-lo. Tirar ele da condenação eterna. E isso daqui é uma promessa que se cumpriu porque esse Espírito Santo me convenceu do pecado, me convenceu da justiça e me convenceu do juízo de Deus. Do pecado é da minha condição humana, que fui gerado em pecado me concebeu a minha mãe, e eu herdei o pecado de Adão. Toda a humanidade erra do pecado de Adão. E quando erra do pecado de Adão, só em Cristo, através do Espírito Santo se tem essa consciência. Quando o Espírito Santo toca, eu começo a entender que eu sou pecador e que eu preciso dele e preciso olhar para a cruz. O convencer a mim e a você do meu pecado me traz algo que eu posso pensar que sem o Espírito Santo eu não conseguiria. Sem o Espírito Santo eu não seria tocado. Porque como é que você pode imaginar um dia você entrar numa igreja e de repente você vê Deus falando com você, você entrega a sua vida a Jesus e a tua vida muda de uma história e muda totalmente. Terceiro domingo de abril vai estar pregando o pastor que pregou no dia que me converti. E como é que eu consigo ainda lembrar da mensagem que ele pregou dizendo: vinde meninos, vinde a Jesus. A única mensagem que eu lembro quando ele pregou naquele dia foi: vinde meninos, vinde a Jesus. E eu estava lá na frente com 9 anos de idade entregando a minha vida a Jesus. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo para fazer essa obra, só o Espírito Santo para tocar, só o Espírito Santo para dizer: olha, você precisa entregar sua vida a Jesus, você precisa entregar sua vida a mim. Mas ele diz também da justiça, porque o Espírito Santo habitando nesse mundo dá um senso de justiça em nós, dá um senso de justiça nesse mundo. Eu posso pensar com você, por exemplo, ele convence o homem do pecado, da justiça. Justiça porque Deus é justo. Deus continua sendo amor e a gente não pode separar que ele é amor, mas ele é justiça. Ele anda junto, os seus atributos de justiça, de santidade, de amor. Não se contradizem entre si. Mas o pecado, o Espírito Santo, melhor falando, me convence de que ele é justo, de que eu preciso de justiça. E me convence também do juízo. Juízo de Deus, que é real. Toda vez que nós nos afastamos de Deus, nós estamos propícios ao juízo de Deus. O Espírito Santo vai lá e ministra no meu coração: cara, você quer viver o juízo de Deus? Ele me convence disso. Ele me traz uma realidade de que eu não preciso passar pelo juízo de Deus.
Eu preciso entender de que eu posso tomar um caminho diferente, um caminho da conversão, um caminho da mudança. E é o Espírito Santo que faz. E quando ele diz assim, a promessa da convicção do pecado, é que quando o Espírito Santo mora na gente, é a maior alegria que você precisa ter. Sabe? Porque quando você faz alguma coisa errada, o Espírito Santo te incomoda. Você já parou para pensar nisso? Você sabe, esses dias eu passei, e pode ser até muito simples para você. E eu vi um copo no chão, eu falei assim, não vou pegar. O cara de pau que jogou, que pegue. Mas aí o Espírito Santo falou assim, por que você não pode pegar e tirar dali? Eu falei, agora se eu não cumprir, virou pecado. Porque ele não deixou que a minha revolta se transformasse em uma atitude de revolta que eu poderia fazer, deixar de fazer. Porque tem pecado. E qual é o nosso pecado? O nosso pecado é de ação. Nós vamos lá, colocamos a mão, erramos, mas o nosso pecado também é de omissão, porque nós podemos fazer o bem e esse bem eu não faço. E se eu posso fazer o bem, por que não? Aí eu falei, não, então tem que voltar. E pior que eu já tinha dado uns 10 passos à frente, eu falei, tem que voltar mais ainda. Poderia ter pegado logo de cara. E eu falei assim, porque o Espírito Santo me convence desse juízo. E é interessante, irmãos, eu tenho essa figura aqui, muito clara, quando ele vê assim, você tomando uma atitude, ele acende um alerta. Sai disso. Muda de direção. Para. Se você avançar, você vai cair. Se você avançar, você vai chegar no ponto de ser negligente com a minha lei. Você vai chegar a um ponto de ser negligente com aquilo que eu tenho para você. E nessa do juízo, a gente escolhe. Será que eu vou passar pelo juízo, querer passar pelo juízo de Deus, sabendo que o Espírito Santo está me mostrando o caminho errado que eu estou tomando, e eu sei que está errado, eu sei que ele está alertando para mim, e eu posso chegar para ele e falar assim, não, tá bom, vou voltar e consertar a rota, ou eu vou preferir passar pelo juízo. O Espírito Santo age nos nossos corações, convencendo cada um de nós dos nossos pecados, nos conduzindo ao arrependimento e à salvação. Todo dia o Espírito Santo está falando para a gente se salvar. E todo dia é desejo de Deus nos salvar de nós mesmos. E quem faz isso? É o Espírito Santo. Deus nos traz uma promessa de convicção. Quem faz isso por nós é o Espírito Santo. Eu preciso avançar por causa da hora que está avançando. Mas está tão gostoso isso aqui, pensar nisso. E aí ele diz assim, no versículo 13, acompanha comigo. Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará a vocês as coisas que hão de vir. Terceira promessa que Jesus faz nesse texto, eu já estou na terceira, é que nós teremos a promessa da direção divina. O que é isso? Jesus disse para nós, não vos deixarei órfãos, deixarei convosco o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos conforta, que nos consola, que nos traz convicção do pecado, mas que nos traz a promessa da direção divina. Isso daqui é algo que vai estar conosco todos os dias. Direção divina é o Espírito Santo guiando os crentes para discernirem a verdade e tomarem decisões sábias conforme a verdade de Deus.
ser guiado pelo Espírito Santo, vou repetir, o Espírito Santo guiando os crentes para discernirem a verdade e tomarem decisões sábias conforme a vontade de Deus. Presta atenção. As decisões vão ser sempre nossas. Nós nunca vamos ter Deus tomando decisão na nossa vida. Nós vamos tomar as decisões. O que significa que o Espírito Santo nos guia, mas as decisões é nossa. E aí você vai entender melhor. Significa dizer, pensar, quero pensar com você bem pausadamente, é que ele vai mostrar um caminho para nós mais excelente. E quem vai fazer isso é o Espírito Santo, e ele faz da seguinte forma. Por exemplo, você ora a Deus, e ele te mostra algumas coisas, e você começa a avaliar. E aí você vai para a palavra, e na palavra você pensa, isso aqui me edifica? Isso aqui traz algum benefício para mim? Primeira coisa. Segunda observação que você vai fazer é, tem louvor nisso? Vai adorar a Deus? Espírito Santo guiando a igreja. Se eu tomar essa atitude aqui, qual vai ser o resultado dela? E o Espírito Santo mostrando para a igreja a atitude que tem que tomar. Se você pegar e pensar comigo, quando você vai se relacionar com o Espírito Santo, quando você lê a palavra, nunca você vai deixar de ouvir Deus falando. Deus vai sempre falar com você. Deus vai sempre ministrar no teu coração. E vai te dar direção. Só que quem toma a decisão é você, de atender ou não. Uma certa vez o pastor chegou e uma irmã veio fazer uma consulta e falou assim, pastor, estou querendo abrir uma sociedade com aquela irmã. A primeira pergunta que o pastor fez para ela foi, essa irmã é dizimista? Aí ela, não, pastor. Quer perguntar mais o quê? Aí a irmã foi lá, fez negócio, na primeira dificuldade da empresa, a primeira que roeu a corda, a primeira que arrumou um monte de problema, foi a irmã não dizimista. E o pastor tinha falado, qual é a posição dela com relação disso? Ela é fiel a Deus? Era o Espírito Santo ou não era o Espírito Santo dando a direção? Era Deus ou não era Deus mostrando a direção? Quando nós falamos disso, por exemplo, a gente tem a direção de Deus e a gente toma a decisão e a gente precisa olhar o que Ele tem ministrado. Vai glorificar a Deus? Vai me edificar? É para a glória de Deus que eu vou fazer? Está dentro da palavra? É possível? Porque a gente, por exemplo, passa por questões na nossa vida, por exemplo, que as pessoas dizem assim, isso não é errado, mas é ético, é moral. Se fosse Jesus Cristo no meu lugar, o que Jesus Cristo faria? Se o Espírito Santo me vê tomando uma atitude dessa, qual é a atitude, qual é a reação do Espírito Santo em me ver tomando uma atitude dessa? Isso é a direção divina para nós, e nós tomamos a decisão de segui-la. Você quer ver uma coisa interessante? A igreja, ela vai sempre ser direcionada pelo Espírito Santo. As pessoas que erram o caminho, as pessoas que tomam decisões diferentes daquilo que o Espírito Santo quer. Porque sabemos, por exemplo, que a igreja está aqui para pregar a sua palavra, para edificar os santos, e às vezes a gente transforma a igreja em outras coisas que não são igrejas. E a gente está indo contrário à vontade do Espírito Santo. Você pode, por exemplo, olhar no texto bíblico, pessoas que ouviram o Espírito Santo se deram bem. O apóstolo Paulo queria ir para uma cidade, ele diz, mas Deus me impediu, o Espírito Santo me impediu de ir.
ele não foi mal, ele foi bem-aventurado nas suas decisões, de não obrigar a ir, ele ficou. Você, por exemplo, pode pensar comigo no Filipe, de Atos capítulo 8, quando Deus fala para ele assim, olha, se aproxima dessa carruagem. Ele se aproxima da carruagem, quando ele vê um cara lendo a palavra de Deus e não sabia o que significava o que estava em Isaías. E ele foi lá, explicou, e daqui a pouco ele salvou uma vida, porque ouviu e tomou a direção que o Espírito Santo queria. É por isso que nós podemos tomar a direção, e a promessa da direção divina, ela se cumpre, porque Deus está guiando a sua igreja. O mundo não é guiado pelo Espírito Santo. O mundo é guiado pelas suas vaidades, pelas suas concupiscências. O mundo é guiado pelo inimigo. Que a Bíblia diz que o mundo morre ou jaz no maligno. A igreja não, a igreja é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que a promessa de Deus se cumpre na nossa vida, na nossa igreja. Cumpre-se na igreja. E aí eu posso pensar com você, a promessa da direção divina acontece, é real. Cabe à igreja procurar qual é a vontade de Deus para ela. Cabe à igreja procurar o que edifica, o que não edifica. O que é certo, o que não é certo. O que é vontade do Senhor, o que não é vontade do Senhor. Porque Ele está dizendo assim, olha, a direção está sendo dada. O Espírito Santo está aqui para conduzir cada um de nós. Vamos à quarta promessa que eu preciso passar. Jesus também trouxe uma promessa, que essa promessa se cumprirá. Eu estou dizendo, falei de 3 que já se cumpriram, que está se cumprindo, que está presente no nosso meio. Mas vou falar de uma quarta promessa, que essa promessa é uma promessa que se cumprirá. Versículo 16 ao versículo 22. Jesus diz aos discípulos assim, um pouco e vocês não me verão, mas não me verão mais. Outra vez um pouco e me verão de novo. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que venha a ser isto que ele está nos dizendo. Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo. E vou para o Pai. E diziam, que venha a ser este um pouco. Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse, vocês estão discutindo a respeito disto que eu acabo de falar. Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo. Em verdade eu lhes digo, que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a hora, mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também, agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. A promessa que Jesus traz, nesse capítulo 16 de João, é a promessa de uma alegria que ninguém pode tirar da igreja. Olha, e parecia que Jesus estava meio... Não posso nem falar isso, que eu não quero blasfemar contra Cristo. Mas se Jesus Cristo fosse alguém falando, virou filósofo. Jesus virou filósofo. Uma vez e um pouco vocês vão ficar tristes, outra vez e um pouco vocês ficarão alegres. Jesus repete isso aí pelo menos 3 vezes. E o discípulo, por que eles estão falando isso? Por que Jesus está falando isso? É Jesus fazendo uma promessa para a igreja do período que ela ia passar na terra. Quando Jesus está falando, por exemplo, aos seus discípulos, ele está dizendo assim, vocês vão passar por perseguição, vocês vão ficar tristes.
porque vocês não vão me ver mais. Vocês não vão ter mais contato comigo todo dia como vocês têm. E nesse momento vocês vão ficar tristes, nesse momento a tristeza vai bater, nesse momento a perseguição vai acontecer, mas mais um pouco à frente, vocês vão experimentar uma alegria. E que alegria é essa? É uma alegria de invadir o coração de vocês, e ele dá uma certeza muito clara: ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. É uma promessa que Jesus Cristo faz à sua igreja. Irmãos, nós estamos diante de uma promessa, de um retorno do nosso Salvador, da sua volta, do seu retorno a este mundo para nos resgatar, para nos levar a um novo tempo, a um novo momento, a uma alegria indizível, a uma alegria que não entra no nosso coração, porque a gente pode até imaginar, mas Jesus faz uma promessa para nós, como fez aos discípulos, de que essa alegria ninguém conseguirá tirar do nosso coração. Isso quer dizer que, por exemplo, você hoje pode se alegrar porque você tem uma promessa de Deus de um dia tudo isso daqui passar, mas a vida eterna chegará. E nós não passaremos em branco. A palavra do Senhor, por exemplo, me mostra que essa alegria também é uma alegria que está dentro de nós. Por exemplo, nós vamos passar por aflições, por dificuldades, mas a alegria do Senhor é nossa força. Nós vamos passar por dificuldades, por momentos difíceis, mas quando nós falamos, por exemplo, de que a gente tem uma esperança, nós não precisamos e nós não podemos viver uma vida de tristeza. É por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses, na carta da alegria, vai dizer aos irmãos de Filipos: alegrem-se, outra vez vos digo, alegrem-se. E a igreja de Filipos estava reunida assim, no ar-condicionado, que não tinha ar-condicionado na época, mas para você entender, estava no culto, se reunindo. E onde é que estava Paulo? Preso. Sabe por que isso? Porque a tristeza desse mundo não invadiu o seu coração, não invadiu a sua vida. A alegria do Senhor estava presente na vida dele. A alegria do Espírito Santo precisa estar presente na nossa vida. E Jesus está falando assim: olha, vocês precisam se alegrar. Um momento e vocês vão ficar tristes, um outro momento vocês vão ter alegria eterna, um outro momento vocês precisam lembrar da minha promessa, da minha volta. Irmãos, eu vou falar sério para vocês, está passando o tempo. Daqui a pouco já vai chegar nosso encontro com Deus, vai chegar. Mas o encontro com Deus é só a conclusão daquilo que Ele já começou. E que Ele já nos deu. Por que ficar triste? Por que deixar se abater? A Bíblia, por exemplo, mostra 2 irmãos que estavam presos. Coisa linda. Que não deixou a alegria fugir dos seus corações. É verdade, ainda tem essa. Atos, os irmãos foram presos, foram levados ao Sinédrio. Essa é a primeira, depois tem outro exemplo. Essa é a primeira. Quando eles chegaram lá, foram açoitados, saíram de lá felizes por ter sido açoitados por causa do nome de Jesus. Aí você olha para Atos capítulo 17, você vê 2 irmãos dentro de uma prisão, à meia-noite, cantando, adorando. Que alegria é essa? O que é isso quando você está em dificuldades? Atos capítulo 16, por volta da meia-noite, 16, verso 25, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros presos escutavam. Estavam ali no momento de adversidade, mas a tristeza não invadiu seu coração. Nós, por exemplo, olhamos para esse texto e digo que Jesus quer que nós olhamos para essa promessa de que nós teremos uma alegria eterna
e nos alegremos nessa promessa. Olhamos para esse texto, que significa a alegria em Cristo é permanente, independente das circunstâncias. Jesus, no capítulo 15 de João, no verso 11, diz: tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ou seja, a igreja é uma igreja que pode ter alegria em Cristo, independente das circunstâncias, independente das dificuldades. E a palavra do Senhor diz que Jesus promete uma alegria eterna que ninguém pode tirar. Essa promessa se cumpre na minha vida por causa do Espírito Santo, por causa da sua presença na minha vida. Mas essa promessa se cumprirá também quando Ele um dia voltar e me dar uma alegria eterna, aonde não vai entrar choro, nem ranger de dente, nem dificuldade alguma. Será aquele momento de só alegria na presença do Senhor. Quando nós olhamos o capítulo 16, e aqui é algo maravilhoso, eu ainda estou na quinta promessa. Jesus faz uma quinta promessa à igreja. Versículo 23, acompanha comigo. Eu estou bem pontual. Naquele dia, vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. No versículo 24, até agora vocês não me pediram nada. Em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Jesus faz uma promessa de que nós teremos a nossa oração ouvida. Deus sempre ouve as nossas orações. E o que é isso? É uma promessa que se cumpre em nós, se cumpre nesse tempo. A oração é a única forma que temos de falar com Deus. Deus fala com você de todas as formas. É bem capaz de Deus falar com você dentro de um local onde ninguém adora a Deus e você ouvir Deus falando e Ele ministrar no teu coração. É bem capaz de você estar dirigindo e passar um caminhão com uma frase, aquelas frases bem que a gente conhece, dizer assim: o Senhor é contigo, Deus falou com você. Ou então falar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e você lembrar que as tuas dificuldades Ele vai sustentar você, vai guardar você, e aí Deus fala contigo. Mas a única maneira de você falar com Deus é através da oração. E oração é você expressar para Deus o que você necessita. Mas tenha uma certeza: todas as suas orações são ouvidas. Todas. Se você pensar comigo como é que é o tamanho do seu Deus, eu posso dizer para você, é só você pensar nas orações que esse mundo está fazendo nesse momento agora. Seja elas complexas, seja elas de 15 minutos, seja elas de 3 minutos, seja elas de 2 horas, seja ela de um povo que está numa semana de oração. A única maneira que você tem de falar com Deus é a oração, e todas elas são ouvidas. O que é isso? O que é essa promessa que Deus nos deu, cara? O que é essa promessa que Jesus falou: olha, se pedir alguma coisa em meu nome, Ele lhe concederá? O que é isso? Quer dizer que você está com a faca e o queijo na mão. Você só não degusta disso se você não quiser. Só simples. Não preciso estar em lugar algum. Qualquer lugar que eu esteja, Jesus está me ouvindo. É aquele negócio assim que eu costumo. Pastor, aqui é a sala de oração. É só aqui que Deus ouve a gente? Não. Qualquer lugar Deus ouve a gente. Talvez você tenha lá o teu momento, teu quarto de guerra, que é maravilhoso você ter o teu local, né? Eu estava assistindo um pastor
falando, o pastor Arildo, lá da PIB de Éden, me amarrei no exemplo que ele falou. Ele falou assim, tem uma coisa que eu botei no meu gabinete, uma vez ele foi ministrar, e aí o irmão quebrou um vaso no meio da igreja, e aí um irmão teve uma ideia de pegar aquele caco do barro, do vaso, e colocar no quadro. E aí ele olhou assim para o vaso e falou assim, me dá um quadro desse. Aí o irmão foi lá, fez um quadro e colocou um pedaço de vaso. E ele diz que quando ele entra para orar, ele lembra que ele é um pedaço daquele vaso, todo quebrado, na presença de Jesus. E aí ele começa a orar, ele fala, ali eu deixo bem claro, então ali é meu quarto de guerra, meu quarto de oração. E é bom você ter esse lugar, mas você pode estar em qualquer lugar, você fala com Deus. Você pode estar em qualquer lugar, você ora. É por isso que quando o apóstolo Paulo, por exemplo, fala, orar sem cessar, é o momento de você conversar com Deus em todo lugar. E tem que ter isso mesmo. A gente precisa ser confundido com aquele cara que está falando, o que você está falando? Estou orando. As pessoas falam, está maluco, está falando ali, está balbuciando, mas ele está falando com Deus. E é essa é verdadeira mesmo. É essa a questão de a gente falar com Deus. Mas com uma certeza, está ouvindo, cara. Ele não está com os ouvidos agravados. E a promessa se cumpriu e se cumpre. Hoje nós sabemos que Deus está ouvindo as nossas orações, aonde quer que abaixemos aonde quer que levamos a nossa voz para falar com Deus. Deus ouve as orações de seus filhos, feitas com fé, e de acordo com a sua vontade, Ele faz o que lhe apraz. A grande certeza que temos é que Ele ouve. Se Ele vai fazer, aí depende dEle. Aí depende dEle. Uma das questões que a gente está vivendo hoje nessa crise de igreja é que as pessoas oram, e Deus não fez, aí daqui a pouco briga com Deus. Mas Ele não disse que ia fazer tudo, Ele diz que vai ouvir as nossas orações. Ele vai ouvir as nossas orações. É só você... Quando a gente lê esse texto, é só você olhar para o que diz a oração do Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Tudo passa pela vontade de Deus. Mas uma coisa é certa, Ele está ouvindo as nossas orações. Não há promessa mais maravilhosa que saber de que Deus está ouvindo as nossas orações. Deus seja louvado. A Bíblia diz, eu separei esse exemplo, que um homem, mero comedor de arroz e feijão igual a mim e a você, a Bíblia diz que orou e que Deus fez cair fogo do céu. Elias ora, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja conhecido que Tu és Deus em Israel. A Bíblia diz que desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e confundiu os profetas de Baal. Tamanho poder de Deus à minha e à tua disposição. Tamanho poder de Deus à minha e à tua disposição em oração. Quando nós oramos, aceitando e entendendo a promessa de Deus, significa o céu descendo até nós. É o poder de Deus agindo em nosso favor. Uma coisa é certa, talvez Deus não vai fazer, irmãos. Eu tenho que falar isso porque a gente entra em crise. Mas se eu não oro, eu tenho certeza que Ele não vai fazer. E se eu oro, Ele pode fazer. Porque Ele diz assim, batei e abri-se-vos-á, buscais e acharei. Quando Ele diz, por exemplo, em Filipenses capítulo 4, verso 6, Ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas de vosso Pai, por orações e súplicas, o que você necessita. Está lá em Filipenses 4, verso 6. E Ele diz assim, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Ele nos ensina a orar, nos ensina a apresentar os nossos pedidos a Ele. Nós precisamos apresentar. E Ele nos dá essa promessa da oração. E ela se cumpre. Como é que você tem orado?
Você tem valorizado essa promessa que Deus fez, que Deus te deu? Olha, uma vez perguntaram para um pastor da Coreia quanto tempo ele orava. A igreja dele explodiu na Coreia. Ele assim, eu não paro de orar. O dia inteiro eu oro. Agora tem meus momentos de oração, meus momentos separados, meus momentos de joelho, meus momentos de estar orando como comunidade. A promessa de Deus em oração é que nós venhamos desfrutar daquele que Ele nos deu. Orar, verdadeiramente. Agora, Jesus faz uma última promessa, a sexta promessa nesse texto. Ele nos promete a vitória sobre o mundo. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Quando começou a se cumpriu essa promessa na ressurreição de Jesus. Jesus sofreu opressão do inimigo das nossas almas. Ele venceu o diabo. Ele vence o diabo. Ele venceu o diabo. Mas ele também sofreu pressões do mundo. Quando Jesus fala desse mundo, no mundo tereis aflições, é o chamado esquema do mundo. Esquema do mundo. É interessante que teve um pastor muito conhecido e eu tive a oportunidade de corrigi-lo no vídeo dele. Ele diz assim, não se importa não, Deus amou o mundo, mas ele estava falando num contexto de esquema, quando estava falando de Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo. Ali também há esquema, e ele estava falando que não vos conformeis com este mundo, Jesus também amou esse mundo, mas Jesus não amou o esquema do mundo. O mundo esquema, eu falei, meu irmão, você está equivocado. Porque o mundo que Deus amou, de João capítulo 3, verso 16, é o ser humano, não o esquema do mundo. Porque no esquema do mundo, aí eu fiz questão, né? No esquema do mundo está o pecado, e Deus não ama o pecado. Ele ama as pessoas. É só você olhar o grego, botei para ele assim bem claro. No grego está esquema. Não vos conformeis com o esquema deste mundo. Quando Jesus diz, Deus amou o mundo, ele está falando que Deus amou a humanidade, o ser humano. Ele não amou o esquema do mundo. E nesse texto aqui, Jesus está falando assim, eu venci o esquema do mundo. Qual era o esquema do mundo? Opressão. Opressão política, opressão religiosa. Que, meu irmão, convenhamos, Jesus quebrou muitos esquemas. Sabe quando você entra num lugar e que você assim é sal e você é luz, e as pessoas falam assim, pô, logo um crente aqui, quebrando o nosso esquema, aonde tem a corrupção, você chega e a pessoa fala assim, caramba, chegou um crente, quebrou o esquema. O esquema do mundo é a corrupção, é a opressão política. O esquema do mundo é vir contrário à palavra de Deus. O esquema do mundo é tentar desacreditar a palavra, é tentar desacreditar Jesus, é tentar desacreditar a cruz. Esse é o esquema do mundo. E nisso nós sofremos. Nós vamos sofrer isso aqui. Fato é que, por exemplo, quando você pensa nessa questão, você está falando justamente do sofrimento que a igreja vai passar. Tem aqueles que vão falar que a gente vai passar grande tribulação, estou falando disso. Mas a gente está vendo o cerco se apertando e a gente vai passar, porque o mundo é contra a igreja. E glórias a Deus por isso, porque se o mundo está junto com a igreja, ela não está sendo igreja. Quando a igreja vai na contramão do mundo, é que ela está na vontade de Deus. Aí Jesus está falando assim, se vocês vão na contramão do mundo, tem uma coisa, eu venci o mundo. Vocês também vão vencer o mundo.
E qual é a nossa vitória sobre o mundo? E qual é a nossa vitória sobre a corrupção? E qual é a nossa vitória sobre o esquema dominado pelo inimigo das nossas almas? Qual é a nossa vitória sobre este mundo? A nossa vitória sobre este mundo é quando nós seremos glorificados e sairemos daqui e viveremos uma vida eterna. Vamos passar por aqui e aqui não é o nosso lugar. Aqui não é o nosso destino final. A nossa estação final não é aqui no mundo. Nós estamos aqui de passagem. Vamos vencer como Ele venceu. Vamos vencer a morte como Ele venceu a morte. Vamos vencer todos os esquemas do mundo aí, cara. Nós vamos passar. É isso que Ele está falando. Depende. Vai preso? Você vai preso. Não tem problema não, mas você vai passar isso aqui. Aí o mundo vai pensar que acabou a tua história. O mundo vai pensar que prendeu você. O mundo vai pensar que você está destruído. O mundo vai pensar que você chegou no final. Mas aí você vai entender que você vai vencer o mundo, porque você vai passar a concluir o mesmo caminho que eu fiz. Jesus vem a esse mundo, vence o mundo, vence a morte, é glorificado e sobe aos céus. A igreja vai ficar nesse mundo, vai passar por ele, vai vencer o mundo, vai vencer a morte, vai ser glorificado e vai ascender aos céus. Nós venceremos como Jesus também venceu. Irmãos, essa é a promessa real de Jesus para nós. Essa é a promessa dele para nós. Essa é a promessa que não pode sair da nossa vida. Porque, irmãos, depende do que nós vamos passar aqui. Independe. A vitória foi dada por esse Jesus. Eu quero concluir dizendo, porque eu preciso terminar. Glória a Deus, é bom quando vou até assim, esse momento assim, dava para ir mais um pouquinho. As promessas de Jesus em João 16 são fontes de esperança e segurança para a nossa igreja. Fonte de esperança para mim e para você. Segurança para mim e para você. Segurança na nossa caminhada de fé. Ele nos enviou seu Espírito Santo para consolar, para nos convencer do pecado, nos guiar em toda a verdade, nos dar uma alegria duradoura, ouvir a nossa oração e nos dar vitória sobre o mundo. Meus amados irmãos, coloquei aqui, que possamos, nessa noite, aqui, aqueles que ouviram essa palavra, confiar nessas promessas. Que possamos nessa noite agarrar essas promessas como verdades inequívocas, como verdade sine qua non, porque foi Jesus quem nos deu essa promessa, foi Jesus quem nos prometeu. Ele disse: olha, vocês vão vencer o mundo, eu venci o mundo, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, continue, permaneça firme, avance, porque isso aqui não é a estação final. A estação será a final, quando vocês estarão recebendo um novo corpo e entrando na minha glória celeste. Que possamos nessa noite, irmãos, confiar nessas promessas. Que possamos nessa noite nos agarrar nessas promessas de Deus. Olha, temos certeza de uma coisa, Ele ouve a sua oração. Pastor, estou orando, continue. Não desista, não pare de clamar, não pare de buscar, não pare de pregar esse evangelho, não pare de orar a esse Deus, não pare de se agarrar a essas promessas que são eternas e que Ele cumpriu e vai cumprir na nossa vida. Eu posso dizer para você nessa noite, João 16 é o texto das promessas que Deus nos fez e elas estão se cumprindo e se cumprirão. A igreja está aqui de passagem, ela vai experimentar essas promessas de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que você tenha essa certeza dessas promessas. Pode parecer que está demorando, irmão, mas está logo ali. Está logo ali. Que Deus abençoe. Se puder, se você quiser, aplauda ao Senhor, porque Deus tem nos dado promessas maravilhosas nesse lugar. Que Deus te abençoe poderosamente. Nós vamos orar, encerrando, mas antes eu quero te convidar
a orar amanhã. Nós estaríamos fazendo um culto amanhã. Eu pedi para a gente segurar, tá, irmã Ruth? Eu cheguei a anunciar para a senhora. Semana que vem, quinta-feira, nós teremos um outro culto no lar. Na casa do vizinho do irmão José Carlos. Não é amanhã, não. Tá bom? Eu pedi ao irmão José Carlos, porque a gente está numa atividade, né? E quinta-feira que vem nós teremos culto na casa do vizinho do irmão José Carlos. Então nós vamos preparar, quinta-feira passada. Oi? Vamos para lá. Não vou perder não. Tá bom? Vamos para lá, vou deixar um grupo aqui orando, o outro vai. Beleza? A gente vai ter que fazer assim, porque não vou perder essa oportunidade não, mesmo porque eu pedi para tirar dessa semana e botar para outra. Então a gente vai para lá, faz o culto. Tem uma galera aqui orando. Vou escalar alguns aqui para orar. Pastor, vamos ficar aqui 1 hora orando. Cada um faz uma oração de meia hora e deixa Deus usar. E a gente vai direcionar. A semana de oração começa segunda-feira. Tá bom? A gente vai organizar isso. Obrigado, tá? Mas eu estava falando do quê? Não, estava falando de outros anúncios. Ah, tá. Então nós vamos também amanhã começar um Casa de Paz. Eu queria te convidar. 7h30, já vai ter gente no Casa de Paz na outra quinta. Não tem problema. Quem estiver aqui, ora. Tá bom? Queria te convidar amanhã, 7h30. Nesse horário você está orando por esses irmãos que estão indo ao Casa de Paz. Vai ser a diaconisa Ruth, diaconisa Isabel, diaconisa Céia também tá, e o diácono Rogério, né? Vão estar lá começando um outro Casa de Paz. Precisamos orar e pedir a Deus Casa de Paz. Deus está abençoando e abrindo portas. Ontem estávamos fazendo visitas aqui. Graças a Deus, né? E já foi oferecido, ó, tem um Casa de Paz aí para fazer. E se Deus abrir a porta, outro Casa de Paz. Eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus. Preste atenção, irmãos. Jesus está movimentando a sua igreja. E a gente já percebeu que os campos estão brancos. Brancos para a ceifa. O que precisa é a igreja se levantar e ir. Tá? Vamos começar e vamos avançar. Graças a Deus já estamos indo aí para o terceiro Casa de Paz. A nossa irmã Inês, infelizmente, a gente não conseguiu começar o Casa de Paz. Eu peço a vocês que orem por ela. Não deixe de orar pela irmã Inês. A irmã Inês carece das nossas orações. Né? Estive lá com ela na segunda-feira. Estive visitando-a e orei com ela. Eu falei com ela assim, muito claro. Fiquei sabendo que a irmã entregou sua vida a Jesus. Pastor, eu entreguei mesmo. E eu falei, então, olha, a irmã tem direito aos céus. Jesus separou o céu para a irmã. E Ele está pronto, Ele pode operar aqui, curar a irmã. E Ele pode, e nós precisamos crer e orar. Aí orei com ela, li a palavra, e ela está firme na fé. Eu falei, deixa que Deus vai trabalhar na sua vida. E vamos continuar orando. O que Deus fala para nós é orar. Nós precisamos orar. E ore também pela nossa irmã Flávia. Estivemos visitando ontem, né? Precisa também das nossas orações. Estamos aí também tentando, em nome de Jesus, abençoar a vida dela também com Casa de Paz. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe poderosamente e que seja um resto de semana abençoado. Se você não colocou o nome ainda para o passeio, coloque logo. Vai esgotar as vagas. Não vai esgotar? Quantos? Tá quase? Botou meu nome já, né? Eu sabe que o pastor nem precisa pedir para botar nome. Tem que estar aí, né? O pastor não relaxa no dia de passeio, irmão. Mas o pastor tem que estar lá. E o ônibus é top, hein? Ônibus é turismo top, tá bom? Mais um anúncio rápido. Domingo de manhã, a ceia do Senhor. Será domingo de manhã e não à noite. À noite está muito concorrido. Vou pedir a vocês, com muito carinho,
vamos prestigiar o encerramento de missões. Estará aqui falando o pastor Lima Júnior sobre o projeto Por Amor a Malawi. Ele é aqui de Caxias, ele tem trabalhado nesse país, tem feito viagens para lá, levado os donativos, levado as Bíblias para lá, e ele vai nos falar sobre esse projeto. Não deixe de estar e traga mais alguém, que eu tenho certeza que Deus pode salvar vidas no domingo que vem também. Tá bom? Deus abençoe, vamos orar, vamos ficar em pé e nós estaremos encerrando para a glória de Deus Pai. Pai Santo, muito obrigado. Muito obrigado pelas suas promessas ministradas ao nosso coração nessa noite. Obrigado porque Jesus, ó Deus, nos prometeu e tudo se cumpriu e se cumprirá, porque o Senhor zela pela sua palavra. Agora, Deus, que saiamos daqui nessa noite, Deus, celebrando, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é bondoso conosco, o Senhor é maravilhoso, e o Senhor nos deu, ó Deus, essas promessas. E que essas promessas não saiam, ó Deus, do nosso coração, da nossa mente, que venhamos meditá-la nela sempre, Pai, porque sabemos, Deus, que o Senhor cuida de nós a cada dia. Agora, de maneira muito especial, toma em tuas mãos a vida da nossa irmã Inês, abençoe poderosamente a vida da nossa irmã Inês, entra com providência naquela saúde, Senhor, ó Deus, e ministra no seu coração, Pai. Deus, basta apenas uma palavra do Senhor, toda enfermidade cessa na vida da tua filha. Ó Deus, cuida dela naquele lugar, repreenda, ó Deus, toda a enfermidade, toma aquele hospital, abençoe poderosamente e dê a vitória à tua filha. Também quero entregar a nossa irmã Flávia em tuas mãos, que nós visitamos ontem. Deus, abençoe poderosamente e que, ó Deus, ela também, ó Deus, tome uma decisão, ó Deus, de caminhar com o Senhor. Abençoe o Adriano, seu filho, seu esposo, aquela casa, guarda. Também a outra visita que fiz, Senhor, abençoe aquela casa poderosamente. Que o Senhor derrame das suas bênçãos, Deus, na vida desses irmãos e que poderosamente venhamos, ó Deus, estar, ó Deus, ó, vendo frutos, ó Pai, desse movimento da tua igreja e que pessoas sejam salvas para a tua honra e tua glória. Toma, ó Deus, a vida da diaconisa Ruth, a diaconisa Isabel, a diaconisa Dilceia, ó Deus, do diácono Rogério, que vão estar, ó Deus, começando Casa de Paz amanhã. Ó Deus, abençoe aqueles anfitriões, Deus, que seja uma bênção essa Casa de Paz e que poderosamente, Deus, o Senhor venha usá-los ali e salvar vidas naquele lugar, para a tua honra, Pai, e tua glória. Nós oramos e te pedimos, leve-nos em paz, em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Se quiser, pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Assim está encerrado em nome de Jesus.